Bom, a gente vai falar também, continuar falando sobre essa questão do dia 8 de janeiro, que aconteceu de lá para cá, já são 2 anos que se passaram, mas eu não vou falar sobre isso sozinha. Quem vai falar comigo é Lucas Fernandes, que é coordenador de análise política da BMJ Consultores Associados. Oi, Lucas, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Um prazer estar falando com você e com todo mundo que nos acompanha aqui no Boletim Metrópolis. Lucas, falando de uma análise política, 8 de janeiro, 2 anos se passaram daquela data que aconteceu, então, esses atos golpistas aqui na Esplanada, aqui em Brasília. Hoje, o governo federal está fazendo aí uma série de eventos para lembrar a data, chamaram até de Abraço da Democracia. Mas a gente viveu aí 2 anos com uma oposição ao governo Lula, criticando aí principalmente esses eventos que o governo Lula está fazendo, dizendo que é um palanque. Mas também vivemos 1 ano, 2 anos, na verdade, aí, em que a base do governo teve trabalho, porque o governo não se saiu tão bem assim. Então, juntando todos esses assuntos, o que a gente pode concluir de cara? O que aconteceu nesses últimos 2 anos, após os atos golpistas do 8 de janeiro? É muito interessante, né, Neila, como você coloca essa questão, porque de fato, quando a gente teve o 8 de janeiro, dá para a gente marcar os 6 meses posteriores a esses atos como uma fase onde o governo Lula conseguiu surfar em alguma certa popularidade. O 8 de janeiro foi um evento muito traumático e isso acabou unificando uma parcela da população. Vale a gente lembrar, né, que o governo Lula ele foi eleito em uma frente ampla, numa eleição altamente polarizada. A gente teve um fenômeno de voto que não era nem Lula nem Bolsonaro, né, eleitores que estavam ali escolhendo entre o que eles julgavam ser o menos pior. Então havia uma tendência de que o governo Lula já começasse com uma dificuldade muito grande, com índices de popularidades muito baixo, e isso não ocorreu por conta do 8 de janeiro. A rápida resolução da crise, as imagens impactantes dos prédios públicos depredados, isso gerou uma certa comoção e um bônus de popularidade para o presidente Lula. Passados esses 6 meses iniciais, a gente começa a ter um governo que aí sim precisa entregar resultados, né? Não dá para ficar só na memória do episódio do 8 de janeiro, que a gente não tem que pormenorizar aqui. Foi um assunto da mais grave ordem, mas passado esse período, a população começa resultados. E é nessa fase que a gente tem segundo ano, né, essa marca agora do segundo ano do 8 de janeiro. Com o governo Lula não conseguindo entregar esses resultados, então, apesar da gente ter a aprovação da reforma tributária, uma medida muito importante que já tramita há décadas no Congresso, essa reforma só começa a valer a partir do próximo ano, num período de transição muito longo. É esperado que o governo Lula não colha os bônus eleitorais dessa aprovação, e a gente não tem muitas marcas desse governo para que o presidente Lula possa se fiar. Então, esse 8 de janeiro ele vem nesse momento muito difícil, né, onde a gente começa o ano com uma perspectiva de dados econômicos um pouco piores do que a gente teve no ano passado, uma situação bem delicada. E vale destacar também que, por mais que essa ameaça às instituições democráticas ela é uma ameaça unilateral para toda a população. Todo mundo sai prejudicado quando as instituições democráticas saem prejudicadas. Só que a gente tem uma politização desses atos, seja do governo Lula, seja da oposição. Então, a gente não tem, nesse 8 de janeiro, né, nesse segundo ano pós esses atos, a gente não tem uma data de unificação nacional. A gente tem uma data politizada, polarizada, e essa é uma das dificuldades, né? Tanto é que a gente não tem, por exemplo, a presença do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco nos atos de hoje, né? Que mostra aí duas figuras importantes que presidem o Poder Legislativo deslocados desse ato, né? Então, uma certa dificuldade para o governo Lula. Interessante, Lucas, porque quem acompanha a política sabe que nos últimos 2 anos agora de governo, primeiros 2 anos de governo Lula, esse mandato Lula 3,
a gente só viu votações do governo, votações importantes do governo, e o governo se importar com votações na área econômica lá no Congresso Nacional. No meio de tanta discussão e de negociação de bastidores aí sobre a área econômica, vimos aí um PL da anistia, no meio de assuntos econômicos, um PL flutuando aí, tratando sobre anistia. A oposição, claro, não ficou nada satisfeita com esse assunto e também deu uma mornada agora no Congresso, mas o 8 de janeiro, sim, claro, é o responsável por esse PL da anistia, já que o PL visa, inclusive, anistiar as pessoas que estavam na esplanada nesse dia, bem como o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Exato, e um ponto interessante para a gente observar esse cenário tem a ver com a explanação que você trouxe, Neila, sobre as categorias de ações que nós tivemos dos envolvidos do 8 de janeiro. E o PL da anistia ele começou a tomar força porque os executores, as pessoas que estavam lá na esplanada e que depredaram os prédios públicos, passaram a sofrer punições consideradas por alguns excessivas, né? Punições essas que foram designadas pelo Supremo Tribunal Federal, que está a cargo de toda essa distribuição. E esse mal-estar se depreende do fato de que esses atos são muito sérios, mas até agora as pessoas punidas são os executores que, quando a gente olha para os outros campos de atuação, como incitadores, financiadores e autoridades, esses sim são os indivíduos mais responsáveis, né, que foram as cabeças da operação, que produziram recursos materiais e financeiros para que os atos fossem realizados, e as autoridades, né, que no seu exercício de cargos públicos usaram suas plataformas para impulsionar esses atos. Esses indivíduos não foram punidos e a gente tem do outro lado essa penalização excessiva de executores. Então isso dialoga com um pouco do que a gente estava debatendo, né, de como esses atos são muito sérios, mas a gente tem a politização do evento, uma polarização ainda muito bem estabelecida no debate público brasileiro, e o debate da anistia veio para, de alguma maneira, com essa chancela, né, de beneficiar ali os executores que teriam sido duramente ou excessivamente punidos, só que esse PL vem disfarçado também, brindar com a anistia financiadores, incitadores e autoridades que até agora não foram devidamente investigadas e não foram devidamente punidas. Então, para a gente avançar nessa página, superar esse episódio, é fundamental que os cabeças desses eventos sejam punidos, sejam penalizados, sejam julgados. E a gente tem uma tendência grande que isso comece a ocorrer a partir desse ano. Então, 2025 deve ser um ano onde a gente tem um novo capítulo desses atos, sobretudo pós eventos do ano passado, né, com o atentado ali na Praça dos Três Poderes, onde a gente teve um caso de explosão, né. Isso tudo fez com que esse PL da anistia minguasse e tivesse menos ambiente político para passar no Congresso. Nesse cenário, a gente tem um ano de 2025 com a tendência de avanço das investigações, e agora a bola está no pé do PGR, que vai precisar pegar o inquérito produzido pela Polícia Federal e fazer as denúncias das autoridades, dos indivíduos envolvidos nesses inquéritos. Lucas, para a gente encerrar, e aproveitando o seu gancho aí falando sobre 2025, agora em fevereiro a gente tem eleição para os presidentes da Câmara e do Senado. O governo vinha falando que o ex-presidente Jair Bolsonaro manteve ali uma disputa entre poderes de Supremo, Congresso e também do Poder Executivo, que o governo Lula seria um governo conciliador. A gente não viu tanta conciliação, até por conta da dificuldade aí nas aprovações dos projetos do governo do presidente Lula, mas agora com novos sucessores aí na Câmara e no Senado, o que a gente pode esperar para 2025 aí no quesito democracia? Bom, a gente pode esperar continuidade, né? Tanto o Davi Alcolumbre, o mais cotado para presidir o Senado, quanto o Hugo Mota, o mais cotado para presidir a Câmara, são aliados de primeira ordem dos presidentes atuais, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente. Então, o que a gente tem é uma tendência de continuidade. Eu já tinha mencionado, né? A gente teve a ausência dos chefes do Poder Legislativo nos atos de hoje, né? Que foi intitulado pelo governo de Abraço à Democracia. Isso tem algumas sinalizações
sinalizações, né? E uma delas tem a ver com a eleição para a presidência das casas. Isso porque esses nomes eles contam com amplo apoio, desde o PT ao PL, deputados e senadores estão prometendo que votarão tanto em Alcolumbre quanto no Hugo Mota, mas esse apoio é condicionado até o dia 1º de fevereiro, data da eleição do Senado, e até o dia 3 de fevereiro, data da eleição da Câmara, vários acordos vão ser costurados. E para o Hugo Mota, para o Rodrigo e para o Davi Alcolumbre, pegaria um pouco mal com a oposição participar desses atos. Então, existe esse certo distanciamento, e vale a gente lembrar que tem um tensionamento muito grande entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, que vem desde o governo Bolsonaro, né? A gente tinha ali um mal-estar muito grande, principalmente dos setores de oposição, a ala mais conservadora do Congresso com o STF, e esse tensionamento se intensifica em 2025, sobretudo após a decisão monocrática do ministro Flávio Dino de suspender o pagamento de emendas parlamentares, que foram um dos principais trunfos usados por deputados e senadores nos últimos anos, foi fundamental para o resultado de vitória do Centrão nas eleições municipais de outubro do ano passado, e a gente começa esse ano de 2025 com as emendas suspensas pelo ministro Flávio Dino. Então é um novo elemento de tensionamento, e com isso ali críticas ao STF voltam a aflorar, não vindo apenas dos setores mais clássicos, que estão ali ideologicamente mais próximos do bolsonarismo, mas de setores mais moderados também, que são mais pragmáticos e que querem apenas a liberação das emendas parlamentares. Então a gente deve ter, a partir de fevereiro, como eu já mencionei, um ambiente de continuidade quando a gente pensa do ponto de vista do posicionamento político dos novos presidentes, mas de acirramento do enfrentamento entre Congresso e STF por conta dessa decisão do ministro Flávio Dino, que desagrada quase que de maneira unânime todos os integrantes da classe política. Maravilha, seguimos acompanhando então essa história da democracia a partir de fevereiro com a eleição dos novos presidentes. Te agradeço muito, Lucas Fernandes. Obrigada pela participação. Muito obrigado, Neila. Um abraço.